Estamos aqui mais uma vez para passar a lição número 5. Lição de número 5. Por que estamos antecipando as lições, gravando mais cedo, Daniela? Porque vamos para o Campuri DSA, da divisão sul-americana. Isso, e estaremos de férias, vou dar uma voltinha para São Paulo, né? Faz tempo que eu não volto, lá Taubaté, que foi onde eu fiz minha faculdade, dar uma voltinha em outros lugares. Deus é maravilhoso, Deus esteja conosco, protegendo vocês, protegendo todos nós, e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Daniela, faz uma oração rápida para nós aí, então. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo e que o Senhor nos ajude a passar uma boa lição para que todos compreendam. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mostra para vocês então, Daniela, lição número 5. Número 5. Qual é, Daniela? Quem diz na lição número 5? Traz para cá. O exemplo de Noé. O exemplo de Noé? E esse homem foi um exemplo, hein? Diz que foi o único que achou graça diante de Deus naquela geração. Leia aí, Daniela, então, texto-chave. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Certo. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-me benevolência. Meus irmãos, lembra que em lições anteriores que Caim preferiu ser orgulhoso, obstinado, rebelde, mau e ruim. E a sua geração, meus irmãos, foram só filhos nesse exemplo. Maus, ruins, dedicados a músicas mundanas, a coisas ruins, a idolatria, aos ídolos, a perversidade, a poligamia, a violência. Meus irmãos, veio de mal a pior, até que um dia Deus olhou para a terra, e disse assim: esses não são meus filhos, não é possível. É tanta violência. Foi isso que eu criei? Foi isso que eu criei? Será? Meus irmãos, ele disse assim, ele viu assim, disse que os pensamentos das pessoas eram mal e ruim, perverso o tempo inteiro. Tu já pensou, meus irmãos, sem conserto? E aí, meus irmãos, ele olhando, observando, olha, tem um ali que faz o bem, tem um ali que me serve, tem um ali que preferiu servir e obedecer ao Senhor. Lembra um pouco antes, Matusalém, um pouco antes, Enoque, Enos, Sete, os filhos de Adão que eram bons, meus irmãos. Sim, Matusalém, nós vamos saber nessa genealogia o que era para Noé. E aí, Daniela, então, lição de sábado. A Bíblia retrata a frustração que Deus sentiu por um mundo que se acomodou profundamente à rebelião contra seu Criador. Os habitantes do mundo se tornaram tão cheios de egoísmo que dedicaram a vida inteira à imoralidade, chegando a negar a existência de Deus. Meus irmãos, olha que era de trevas. As pessoas chegaram a se afastar tanto de Deus que negaram a existência dele. Igual como aconteceu um tempo na Europa, no tempo das trevas, meus irmãos, no tempo da escuridão, onde eles chegaram a negar a existência de Deus. Como pode, meus irmãos, o ser humano chegar num ponto desse? Sabe como é que é? Deixando de ir para a igreja, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia. Deixando de fazer a lição. Deixando de fazer a lição. Meus irmãos, são um passo que você vai dando. Vai dando e vai se afastando. Vai dando e vai se afastando. Vai dando e vai se afastando. E vai sumindo da presença de Deus. E aí, meus irmãos, aí o inimigo tem espaço. Aí você vai andar no terreno encantado de Satanás. E com isso depois tu vai colher os frutos disso aí. E foi isso que aconteceu naquele tempo. As pessoas se afastaram tanto de Deus que só restava violência. Olha o mundo que a gente vive hoje, meus irmãos. Um mundo de violência, caótico, um mundo terrível de se viver, cheio de cadeado nas portas, nos portões, rede elétrica, meu irmão, medo de sair lá fora, de ser assaltado. Câmera de vigilância, tudo quanto é canto, meus irmãos, a gente tem medo de sair nas ruas, sabe por quê? Porque o pecado está se alastrando cada vez mais, não tem mais amor sobre a terra. A fé, será que ainda tem fé hoje em dia, meus irmãos? Vamos lá, lição de domingo! Noé, meus irmãos, por que Noé foi escolhido? Porque Noé era um homem justo. Diz que porque a sua geração era uma geração perfeita. E ele recebeu o mesmo título que o seu ancestral Enoque. Diz que Noé
andava com Deus. Mais uma vez batendo nessa tecla. Tim, 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 tim. Andar com Deus, meus irmãos. Como é que você quer ser cristão se você não lê a Bíblia? Como é que você quer ser cristão se você não ora? Como é que você quer ser cristão se você não dá testemunho? Meus irmãos, andar com Deus é isso. É orar sem cessar. É ter um relacionamento íntimo com Deus. Tão próximo, abraçado, de viver falando de Deus. Sabe, eu coloquei no meu linguajar assim, de cada palavra que eu falo, eu coloco Deus no meio. Ou no começo, ou no final. Deus te abençoe, Deus te dê força, Deus te consagre, Deus te capacite. Meus irmãos, a gente tem que abençoar as pessoas. Sabe o que foi que Deus falou para Abraão? Ser tu uma bênção por onde tu fores. Será que você está sendo uma bênção, meu irmão? Uma maldição, ou pedra de tropeço na vida dos outros. Meus irmãos, Deus te disse ser uma bênção. E assim era Noé. Noé achou, ó, graça diante de Deus. Se não fosse Noé, meus irmãos, pensa bem, Deus deu a salvação para todo mundo ali. Nós vamos discorrer sobre isso. Vamos lá, lição de segunda-feira. A salvação de Deus estava disponível a todas as pessoas. Uma grande catástrofe e a terra seria destruída. Todos os que aceitassem a mensagem poderiam ser salvos. As pessoas preferiram acreditar nos sábios estudiosos da época. Meus irmãos, por isso que eu falei, a salvação foi para todo mundo. Eu falo assim, como, William? Meu irmão sabe que também aquela arca era gigantesca. Aquela arca era imensa. Tanto que coube um monte de animal lá dentro, meu irmão. Agora eu pergunto quem foram os animais, meu irmão. Quero que eu pergunto quem são os animais. Um homem se julga tão inteligente, tão sábio. Meus irmãos, tão racional, né? Meus irmãos, os animais que são ditos como irracionais souberam do tempo e entraram de pá dentro da arca. O ser humano que se julgou inteligente, né? Foi acreditar na lorota do povo, que se dizia sábio daquele tempo, os meteorologistas daquele tempo, sabe? Os sábios. Ih, vai chover nada, que nunca choveu, rapaz. É claro que esse homem já tá velho, ele tá coroco das ideias, ele tá broco, ele já não tá caducando esse homem aí, rapaz. 120 anos fazendo um negócio aí. Qual é o nome desse negócio aí? Barco, é arca, é o quê? Meus irmãos, esse homem não sabe nem o que tá fazendo. Chover? O que é chover? Eu vou saber, nunca choveu aqui. Então, esse cara tá inventando coisa, é coisa da cabeça dele. Meus irmãos, 120 anos, ele pregando, ó. Pregando e pregando para as pessoas que Jesus está aqui. Desculpa, que Jesus não. Porque a arca era a graça de Deus para salvar aquelas pessoas. Pensavam, não teve graça no Velho Testamento. Teve sim, a arca foi a maior graça de Deus para os seres humanos. Mas eles preferiram acreditar na mentira. Assim como Adão e Eva preferiram acreditar na mentira de Lúcifer, e aí da serpente, e aí cair em pecado. Assim foi Caim, assim foi a geração de Caim. E aí, meus irmãos, agora preferiram mais uma vez acreditar na mentira, porque Deus falou, meus irmãos, Deus fez uma arca, 120 anos para as pessoas se arrependerem e mudar de vida. E quantas pessoas entraram na arca, Daniela? 8. Noé e sua família apenas. Mas vamos lá, discorrer e um pouquinho mais da lição. Terça-feira, Daniela! Os antediluvianos eram gigantes e muito inteligentes. A poligamia, o desrespeito ao próximo, a violência e os maus tratos aos animais se tornaram práticas comuns. Meus irmãos, olha como é que estava o mundo daquele tempo e compara com o de hoje. Vai nas redes sociais, gente matando os animais, postando, meus irmãos. É tanta imoralidade em site, em outdoors, e na televisão, nos programas, até programa humorístico. Gente, nos jornais, nas revistas, nos cinemas, meus irmãos, é tanta pornografia, é tanta coisa ruim, meus irmãos. Tu já pensou? É contaminando você indo e vindo, meus irmãos. Tá parecendo com o tempo de Noé, meus irmãos. E a violência que a gente vive hoje? Meus irmãos, os estados aí vivendo uma violência terrível. Meus irmãos, tanta gente sofrendo atentados aí. Gente do bem, meus irmãos, estão pagando o preço por causa dessas pessoas violentas, entregues ao pecado. Meus irmãos, a gente precisa mudar de vida. Ataca os animais, ataca as pessoas, ataca as famílias. Precisamos mudar de vida, meus irmãos. A gente não precisa se perder. Muda de vida. Continua, Daniela. Esse foi também o tempo de oportunidade que as pessoas tiveram para decidir entrar na arca ou não. 120 anos. E olha que as pessoas viviam muito naquele tempo, viu, meus irmãos? E hoje, quantos anos tu tem? Tem 20 anos? Tem 30? Tem 40? Já mudou de vida? Já se converteu? Já confessou teus pecados? Já mudou de vida para que Deus possa te salvar?
Já foi para a igreja? Lembra a arca? Ela era feita assim, ó. A arca era assim. E a igreja hoje é feita assim, ó. É uma arca ao contrário. Deus está dando tempo para você se converter, para você mudar de vida. Hein, meus irmãos? Olha, lembra que os seres humanos hoje mal chegam aos 80, aos 70, aos 60 anos. Tem gente que morre antes. O que você está esperando, meus irmãos? Deus, Ele está próximo de sair do santuário, está próximo de fechar as portas da graça. E você está aproveitando a oportunidade ou está deixando para depois? Olha, meus irmãos, as virgens imprudentes deixaram para depois e perderam a sua salvação. Continue, Daniela. Matusalém, filho de Enoque, foi avô de Noé. Avô de quem? Noé. Matusalém, meus irmãos, foi o homem que mais viveu, mais de 960 e poucos anos, meus irmãos. 969. 969 anos. Meus irmãos, diz que ele foi poupado, sabia? Ele morreu antes de acontecer o dilúvio. Você está vendo? Deus, ele poupa os seus filhos. Deus, ele tem um plano, ele fez uma arca gigante para salvar toda aquela geração. Mas o povo quis entrar? Não. Quis o mal, quis a perversidade, quis o pecado, quis se afastar de Deus. Por escolha própria. Cada um tem livre-arbítrio. Cada um vai colher o resultado das suas escolhas. Ou seja, o que você está plantando é o que você vai colher. Vai lá, Daniela. Nunca antes havia chovido. Olha aí, nunca tinha chovido. Então pensa assim, como nunca choveu, é mentira dele. Mentira, Deus avisou. Quem avisa, amigo é. Então vai. O arco-íris é um sinal da misericórdia divina para com o pecador. Meus irmãos, toda vez que para de chover, aparece um arco-írisinho. Lindo e maravilhoso. Sabe o que é aquilo? A promessa de Deus, que nunca mais o mundo ia se acabar em dilúvio. A gente vê um monte de filme apocalíptico aí, dizendo o fim do mundo, e todo se acabando em água. Mentira! O mundo vai se acabar em fogo, porque o fogo vai vir e vai consumir toda a maldade e todo o pecado da terra. E os pecadores que não confessarem seus pecados, e os pecadores que não se entregarem a Deus, e os pecadores que não acreditarem no sacrifício do Cordeiro, que é Jesus Cristo, aquele que pode te salvar da morte eterna, ele quer te dar a vida eterna, irmão. Entrega a vida enquanto é tempo. Vai lá, Daniela, então. Quarta-feira. Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. No verso 12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. De acordo com as suas obras, meus irmãos, quando Cristo estiver voltando, vai ter um povo que vai ser fiel a Deus o tempo inteiro. Assim como teve, desde o tempo de Adão, sempre teve um povo remanescente. Sempre teve um povo que continuou seguindo as ordens de Deus. Assim como foi no tempo que eles foram levados para o Egito, teve sempre um remanescente. Assim quando foi levado para a Babilônia, lembra Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel? Sempre teve um povo remanescente. Quando foi levado para os Medo-Persas, Daniel continuou sendo exemplo. Quando foi levado para a Grécia, meus irmãos, quando foi levado pelos romanos, sempre teve um povo fiel. Jesus veio no tempo dos romanos, os discípulos estavam lá. E hoje, meus irmãos, sempre teve um povo fiel, os valdenses, meus irmãos, os cristãos, os reformadores, Lutero, Calvino, o povo da reforma protestante. E nós, meus irmãos, que estamos aqui, nós cristãos, que estamos lutando, dando sangue, dando a vida, pregando esse evangelho, seguindo o evangelho de Cristo. Deus sempre teve um povo remanescente. Sabe o que diz na profecia? E o dragão irou-se contra o restante da semente da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E tem a fé em Jesus. Mas você está guardando os mandamentos de Deus? Você está seguindo o testemunho de Jesus? Você está tendo fé em Jesus? Então o diabo está irado contra o restante. O remanescente é esse. É o povo que guarda os mandamentos de Deus. É o povo que está guardando todos os 10 mandamentos. Todos eles, não tomar o nome dele em vão, amar a Deus sobre todas as coisas, lembra-te do sábado, honrar teu pai, não levantar o testemunho, não cobiçar as coisas dos outros, meus irmãos, honrar pai e mãe. Você adolescente, honra teu pai e tua mãe para que você se prolongue os teus dias durante a terra e decida-se pelo Senhor. Vamos lá, Daniela, então, lição de quinta-feira, flash da semana. Noé, porém, permanecia como uma rocha em meio à tempestade. Inabalável. A ligação com Deus fez com que ele ficasse mais forte ainda na força do poder infinito. Certo. Durante 120 anos, sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração. Se arrependam, entrem na arca. Advertindo a respeito dos acontecimentos que, de acordo com a vai cair um dilúvio, meu povo. Com a sabedoria humana, eram impossíveis.
Sua conduta dava provas de que ele era realmente um homem íntegro e bom. Um homem íntegro, fiel, seus filhos estavam nos seus caminhos, um homem que andava com Deus. Meus irmãos, vamos bater na tecla de novo? Está lendo a Bíblia? Está orando sem cessar? Está indo nos cultos regulares? Está fazendo a jornada das madrugadas de oração? Está orando? Está buscando ao Senhor? Meus irmãos, cadê o teu relacionamento íntimo com Deus? Meus irmãos, mais uma vez eu vou ratificar o que eu falei na lição passada. Meus irmãos, Elias, Moisés, veio aqui com Deus, com Jesus aqui na terra e falou assim, vale a pena o teu sacrifício. Jesus vai até o final, sabe por quê? Porque nós estamos salvos pela tua graça, pela tua misericórdia. E a arca, meus irmãos, sabe o que foi a arca? A arca foi a graça de Deus que ele achou para salvar a humanidade daquele tempo. E as pessoas desperdiçaram, jogaram fora por causa dos prazeres, por causa do mundo daquela época, dos seus entretenimentos. Hoje o diabo, meus irmãos, com as redes sociais, sabe? Tem muita... Claro que a rede social hoje serve para pregar. Eu uso o meu Facebook como ferramenta de instrumento, eu uso o meu Instagram, eu uso esse canal aqui do YouTube para pregar o evangelho, mas tem muita gente usando para o mal, para a perversidade, para a violência, para propagar o mal. Meus irmãos, use o que Deus está te dando, a graça dele para a salvação. Jesus está voltando e vai retribuir cada um segundo as suas obras. Está você cumprindo o ide a todo mundo, pregar esse evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Jesus está voltando, meu povo. Vai lá, Daniela, sexta-feira para fechar a lição de number 5. Deus fez tudo o que ele pôde para salvar a todos, o que é um testemunho de seu caráter de amor. A única evidência de que Noé teve de que o dilúvio aconteceria foi o que Deus disse. Peraí, meus irmãos, ele não viu pingo de chuva não. Sabe? Ele não viu uma chuva torrente não. Foram 120 anos alimentados pela fé no que Deus falou para ele. Mesmo no meio da zombaria, a pessoa diz, tu não vai vencer, tu não vai construir essa arca, tu não vai terminar isso aí, velho louco, e que besteira é essa, nunca choveu. Sabe quando às vezes tu quer fazer alguma coisa e o pessoal diz, tu não vai passar no Enem não, tu nunca vai passar em medicina. Quer te diminuir. Tu não vai conseguir essa casa, nem esse carro não, tu não vai conseguir nada não. Meus irmãos, pela fé em Deus, você pode derrotar gigantes, você pode derrotar, meus irmãos, você pode derrubar muralhas crendo em Deus, você pode, meus irmãos, calar a boca dos leões, você pode fazer maravilhas, sabe por quê? Porque você está do lado do Senhor dos Exércitos, o grande arcanjo Miguel, que é Jesus, que nunca perdeu uma batalha, meus irmãos. Acredita nesse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe todos vocês. Tem mais alguma coisa para falar aí, Daniela? Bem, o que diz? É fundamental ser fiel a Deus e ao que Ele está nos chamando para fazer, mesmo que não haja nuvens à vista. Tá vendo? Lembra de Elias? Elias estava lá no Monte do Carmelo. Não tinha nuvem nenhuma, meus irmãos. Mas ele fez a oração e veio, meu irmão, veio o fogo do céu e consumiu o seu sacrifício. E ele matou ali os 450 profetas de Baal. E aí, meus irmãos, ele, olha, durante 3 anos e 6 meses ele fez uma oração para não chover. Depois ele fez uma outra oração com fé em Deus. Não tinha nada, meu irmão. De repente apareceu uma nuvenzinha escura lá longe. E aquela nuvem veio vindo, veio crescendo. E veio uma chuva, meus irmãos. E ali choveu e regou aquela cidade que durante 3 anos, 6 meses vivia num deserto árido, seco. E assim diz que um dia você vai olhar e vai ver uma nuvenzinha lá de longe, do tamanho da palma de um homem. E é Jesus, com seus anjos, a mesma visão que ele deu para Enoque, porque andava com ele. Meus irmãos, Deus revelou isso também para Moisés. E Deus já revelou isso para nós na Bíblia. Sabe, um dia vai vir uma nuvenzinha do tamanho de uma mãozinha, vai crescendo, crescendo, crescendo. E vai vir Jesus, o grande arcanjo Miguel, com todo poder e glória, com milhões de anjos, e todo olho verá. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão levados ao céu pelos anjos, a encontrar com ele nas nuvens. E viverão com ele 1000 anos. E depois voltará para essa terra que será renovada e purificada. Purificada porque vai queimar os pecados e os pecadores e todo o mal. E nós vivemos com Cristo eternamente. Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Depois a gente volta com as nossas lições normais. Isso foi por amor, carinho, respeito a todos vocês, que o Léo Fontinho fez tudo isso. Um beijo, um abraço. Tchau, gente! Tchau!